Como eu estava dizendo, a nossa proposta é trazer os documentos oficiais que direcionam o ensino de matemática. Creio que na altura do curso de vocês já viram grande parte da estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Talvez não tenha visto a parte de matemática, né? Mas agora a gente vai verificar essa parte aí e ver como ela é bonita, como ela é agradável, como ela está bem direcionada para um ensino bem diferente daquele que a gente passou por ele quando estava no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Levanta a mãozinha aí quem conseguiu ler todo o texto ou parte de um texto. Coloquei lá um texto, ele não é tão longo, porque eu coloquei ele numa fonte um pouquinho maior para poder ficar mais fácil da gente ler, tá? Então, por isso que ele ficou com páginas um pouquinho maiores. Coloquei na fonte 14. Quem leu aí? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Dá um alôzinho aí. Quem leu? Pelo menos um pouquinho. Um pouquinho só assim. Fedilé, disse que leu um pouco do negócio. Leu também, né? Pois sim. A ideia aqui é vocês entrarem em contato com esse formato, com esse material. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Francisco leu tudo. Parabéns, Francisco, muito bom. Deixa eu colocar aqui para vocês a projeção do texto. Esse é o texto aí, a área de matemática, e é um fragmento da Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Portanto, tudo que nós temos aqui são, vamos falar assim, são bases que não vão mais mudar tão cedo. Esse documento da Base Nacional Comum Curricular foi esperado por muitos anos, vou dizer até décadas, né? E agora ela está aí, prontinha para ser estudada, para ser trabalhada, para a gente desenvolver toda a nossa metodologia de ensino sobre essa base segura. Tá? Não é um documento, vamos falar, não, documento não é um referencial teórico apenas, é um documento oficial e nacional, tá certo? Então, todos devemos conhecê-lo. Todos que vamos trabalhar com a área de matemática precisamos conhecer esse material. Me diga aí se está visível para vocês. Sim, Sim, tá está aparecendo. Ótimo, maravilha. Então tá. Vou tentar aqui dar umas pinceladas gerais, porque como é a parte de leitura e conhecimento, não cabe a nós aqui ficar lendo todo ele na íntegra nesse momento, porque vocês vão fazer isso no momento apropriado aí e tentar fazer a atividade. No final, pessoal, da leitura desse texto, o que que eu quero de vocês? Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, uma opinião mesmo bem franca e bem sincera, através de uma dissertação de uma página, mais ou menos, o mínimo de uma página, sobre o que vocês acham dessa estrutura aí, desse documento, sobre como vocês vamos dizer assim, como vocês se enxergam trabalhando matemática baseado por esse documento aí, por toda essa ideologia que está relacionada nesse documento. Quem já foi no sistema, já viu a atividade, já sabe que é mais ou menos isso, né? Então, vocês vão ler, vão entender o que está ali e vão devolver para mim uma dissertação a respeito desse texto, tá bom? Colocando você, por exemplo, como o centro, o centro do processo. Então, se imagine dentro desse processo, onde você vai trabalhar matemática direcionada por esse texto, tá bom? Por esse documento. Vamos lá, então. Como é que é a estrutura da matemática aqui no documento, no ensino fundamental? Ela é vamos falar assim, ela foi definida a partir de cinco vamos falar assim, unidades temáticas. O que que são essas unidades temáticas? São grandes divisões da matemática. Então, eu vou colocar aqui na parte onde nós temos elas, ó. Deixa eu colocar ela bem aqui. Vou colocar logo no parágrafo que está as 5 unidades temáticas. Aqui. Olha só. Nós temos aqui o seguinte.
No ensino fundamental, ó, vou ler esse parágrafo aqui, ó. No ensino fundamental, essa área, quer dizer, a matemática, por meio da articulação dos seus diversos campos, quem são os campos da matemática? Estão aqueles, ó. Um deles é a aritmética. Vamos comentar um pouquinho a respeito do que é esse campo da aritmética. Pergunto a vocês agora de início, antes que eu comece a falar. A palavra aritmética para vocês traduz o que dentro da matemática? Abra o áudio aí e me fale. Quando você ouve a palavra aritmética, o que isso traz para você? Que conhecimento traz para você? Que você já sabe a respeito desse tema aritmética? Com vocês a palavra. Traumas psicológicos. Sério? Brincadeira. Acho que eu tô concordando com a Eu acho que é a parte que trabalha com as operações, não? Que envolve as operações. Olha, já temos alguma coisa. A parte que trabalha com as operações. O que mais? Eu sei que tem traumas mesmo, viu, Kathleen? Sei que tem traumas porque eu tenho os meus e vocês também têm os de vocês. Todo mundo tem. Nem me fala. Sim. Mas então é mais ou menos isso. Olha, quando nós falamos de álgebra, de aritmética, nós estamos tratando daquela parte, vamos falar assim, aquela parte mais pura da matemática. O que seria essa parte pura? É onde você vê números e você vê operações, tá? Então, qual é a base da matemática em si? A gente pensa que quando você fala matemática, o que vem na sua mente logo de início, números, não é isso? Números. Ninguém que alguém fale assim, matemática, ninguém vai vir logo de cara, ninguém vai vir num gráfico, ninguém vai vir numa figura geométrica, não vai vir essas coisas na cabeça. A primeira coisa que vem na cabeça é números, tá bom? Então, é comum isso, tá bom? Mas a matemática é muito maior do que isso. Ela é bem mais ampla, né, do que apenas números. E essa parte de aritmética é a parte que vem tratando dos números, tá bom? Das operações, tá ok? Então, essa é a primeira grande área, né, da matemática, a aritmética. Depois, nós temos a segunda grande área da matemática, que é a área de álgebra. Vamos de novo para a nossa perguntinha básica. Agora, quando fala de álgebra, o que vem à mente de vocês? Números além dos números. Olha o Francisco colocou aí, né? Estou percebendo que tem gente que agora que está colocando lá as contribuições no mural, né? Cada vez que alguém de vocês vai lá e coloca uma contribuição na atividade, pode ser atividade 1 ou atividade 2, aparece para mim aqui uma notificação, viu? Eu passei a tarde vendo essa notificaçãozinha aparecendo aqui no meu computador. Isso é bom. Mas não agora, tá bom? Não agora na hora da aula, não vão lá colocar lá, deixa para depois da aula. Vamos lá, me ajuda. Abra o áudio aí e me fala. A parte de... Até esqueci a palavrinha aqui, ó. A parte de álgebra. O que ela indica para vocês, pessoal? Álgebra. Essa parte de álgebra ensina o que na matemática? Me ajuda aí a lembrar. Pode abrir o áudio, pode falar. Não se acanhe, não. Não vai ficar todo mundo falando de uma vez só, não. Pode falar um de cada vez. Álgebra. Não diz nada para vocês essa palavra? Nada, nada, nada? Bom, deixa eu falar então para vocês o que significa. Quando nós falamos em matemática de álgebra, a gente vai tratar de uma coisinha que não é muito fã, os alunos não são muito fã, é onde mistura as letras junto com os números. Tem pessoas que eu já vi falar assim, que diz assim, que eu gostava muito de matemática quando era só números, mas quando inventaram de colocar X e Y pelo meio,
Aí diz que a matemática ficou difícil. Vocês concordam com esse tipo de pensamento ou vocês têm uma visão diferente? Então, olha só, a parte de álgebra é isso, é aquela partezinha da matemática que vai tratar das, vamos falar, assim, das generalizações. Quando você coloca um símbolo lá, uma variável, uma letra, para poder representar uma quantidade, você está generalizando certas partes do cálculo em matemática. E essas partes que envolvem letras, variáveis, é chamado de álgebra, tá bom? Então, nós temos esse segundo campo importante aqui na nossa matemática, que é o campo da álgebra. O terceiro campo, que é a geometria. Olha só, a geometria. Vocês gostam de geometria? Deixa eu perguntar aí para vocês, sim ou não? Professor, Não. geometria é o Professor, eu passei estudo quase o ano é o estudo todinho das estudando só medidas. geometria. Né, professor? Oi? A geometria é o estudo das medidas. A geometria faz medidas, vê as formas geométricas, aplica essas formas geométricas no dia a dia do ser humano. Nós somos rodeados por objetos geométricos, então temos que conhecer as propriedades desses objetos. Eu sei que vocês estão olhando aí ao seu redor e vai perceber um monte de coisas, coisas redondas, coisas retangulares, coisas quadradas, coisas altas, coisas profundas, né? Então, tudo isso é parte geométrica. E quem é que explica e quem é que ajuda a trabalhar isso daí? A matemática, tá bom? Geometria. Isso, a geometria dentro da matemática. Essa é a terceira grande área da nossa matemática querida. Esse negócio Agora, de seno, cosseno, tangente, não dá não. mas dá, moça. Aí, ó. A terceira parte agora, ó, estatística. Ah, meu Deus. Estatística você já conhece porque nós já tivemos um semestre todinho mexendo com estatística, não foi isso? Sangue de Jesus tem poder. Então, vocês já sabem que a estatística é aquela parte da matemática que trabalha com análise e coleta de dados. Você coleta dados, organiza eles, transforma eles em uma maneira gostosa de mostrar, que são os gráficos, e devolve para a comunidade ou para quem quer que sejam essas informações através de gráficos. Então, a estatística trabalha essa parte da matemática, trabalha com dados, informações que são importantes para todos os campos do nosso viver, vamos dizer assim, a estatística está presente, tá? Porque nós vivemos através de informações. Tanto é importante isso que, ultimamente, nesse último ano, acho que o mundo nunca coletou tantos dados a respeito dessa pandemia, né? Aí eles vão analisando esses dados, vão transformando em informação, vai vendo as características, regularidades, e depois eles fazem o quê? Transformam tudo isso em informação segura, tá bom? E pode informar para as pessoas com base nesses dados. Depois nós temos a última grande área da nossa matemática aqui, que é essa área de probabilidade. Olha só, probabilidade. Agora vamos ver quem é que vai me dar uma definição mais ou menos adequada para probabilidade. Quando se fala em probabilidade, o que na mente de vocês aparece? Vamos lá, falem aí. Pode abrir o áudio para mim ouvir a voz de vocês, não ficar pensando que é só eu que estou falando sozinho. Professor, acho que as várias opções de chegar à conclusão de um determinado cálculo, né? Ou um aproximado, né? É parecido com a estatística, né? Ok. Então, a probabilidade é aquela ferramenta matemática que trabalha com as incertezas, mas que pode acontecer ou não. São as possibilidades de um certo evento. Então, vamos imaginar o seguinte: se você olhar para o céu agora, mesmo durante a noite, você olha para o céu e avalia e fala assim: eu acho que pode chover daqui a pouco. Então, quer dizer, o evento cair uma chuva, ele pode acontecer ou não.
Tá? Então, às vezes, você olha para o céu assim, está muito clarinho, aí você fala assim, olha, não tem nenhuma possibilidade de chover hoje. Tá? Então, isso aí você já está falando termos de probabilidade. Tá? Então, quando você fala uma chance, uma possibilidade, isso talvez aconteça, tudo isso são termos ligados com a ideia de probabilidade. Tá? Então, a probabilidade, ela estuda as possibilidades que um evento tende a acontecer. São as chances, né, professor? Isso, justamente, são as chances. Então, poderemos pensar o seguinte: qual é a chance, por exemplo, que nós temos de todos vocês serem aprovados aqui na disciplina de metodologia do ensino de matemática? Qual é a chance disso acontecer? 100%, em nome de Jesus. Ah, muito bem. 100%, Tá amém. vendo? 100%. É isso daí. Eu Beleza. já estava pensando em ganhar na Mega Sena. Ah, maravilha. Quando você ganhar na Mega, se você ganhar na Mega Sena, você me dá pelo menos uns 10 milhões? Eita, eu vou ganhar muito para lhe dar 10 milhões, eu tenho que Se você ganhar 20, ganhar muito mesmo. se você ganhar 20 milhões, você me dá 10? Aí também, Ah, você já olha aí, quer ó. demais, olha aí. Tá vendo? A gente tem que ser de coração bom. Se a gente for de coração bom, Deus dá pra gente. Mas agora, se você não quer me dar os 10 milhões, talvez você não vai ganhar 20, né? Mas tudo Eu bem. ganho 100 milhões, já Olha aí, dá de dar. maravilha. Tá, pessoal, vamos continuar aqui então. Então, o primeiro passo importante aqui da nossa aula de hoje. Como é que a matemática no ensino fundamental está estruturada? Ela está estruturada em cima de 5 eixos temáticos, tá certo? São os campos. Então, quais são eles? Eu vou deixar vocês me falarem agora. Eu vou minimizar bem aqui. Vamos lá. Quais são os 5? Alguém abre o áudio aí. Não escreve não, Regiane. Me fala. Abre o seu áudio aí. Você agora tá chique, porque o seu computador tá bom. Eu sei que ele tá bom. Não tem áudio, né? Entendi. Certo, vamos lá. Vamos lá, são 5. Primeiro deles, quem é? Alguém que tem áudio aí, fala para mim. Aritmética. O eixo da aritmética, muito bem, Regiane. O segundo eixo, qual é? Álgebra. Álgebra, olha aí. Terceiro, Álgebra, geometria, geometria. Estatística. Quarto, estatística. estatística. E o E a outro? bendita. E o provável. Muito bem. Olha aí. Percebam, então, que, vamos imaginar, esses grupos aqui não significa que eles funcionam separados um do outro, não. Só significa que, dentro de cada um desses eixos, a matemática tem características em comum. Então, quer dizer que, às vezes, para resolver um determinado problema, a gente tem que usar temas que estejam em 2 desses eixos, em 3, tá bom? Ou só em um. Quem vai determinar quantas partes nós iremos utilizar é o problema em si, tá bom? Portanto, a partir de agora, vocês fiquem sabendo disso. A nossa matemática no ensino fundamental está assentada sobre esses 5 pilares importantes, tá bom? Vamos continuar aqui a trabalhar. E aqui no final desse parágrafo, ele vai dando aqui uma... Alguém quer falar? Assim, todas essas coisas de matemática estão disponíveis no ensino fundamental, né? Mas assim, eu não me recordo de ter estudado tanto isso daí no ensino fundamental. Já no médio, a partir do, acho que, primeiro ano que eu veio cair muito essa questão aí. Certo. É porque funciona mais ou menos assim. Esses eixos, essas unidades temáticas, vamos falar, elas não precisam estar sempre sendo... O professor falando assim, ó, esse tema aqui é de geometria, esse tema aqui é de álgebra. Às vezes até você já viu um bocado desses temas, mas você não se lembra por quê? Porque talvez não foi informado para você. Fala assim, olha, esse tema que nós estamos estudando aqui é de aritmética, né? Porque, Professor, sim,
Eles foram inseridos de forma fragmentada, né? Isso, justamente. Tá? A partir dessa nova ideia de trabalhar, que desde o ano passado estamos tentando implementar nas escolas, é que vai ser muito mais visível, né? Essas partes da matemática. Mesmo porque até as maneiras dos professores darem aula vão mudar um pouco, os livros vão mudar um pouco não muito, na verdade, né? Agora, tem um outro tópico aqui muito importante, que desta vez eu não vou deixar ninguém de fora, tá bom? Ela diz assim, ó, que o ensino fundamental deve ter um compromisso com um negócio bem interessante, ó. Compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. E é aqui que você entra agora, pessoal. O que é o letramento matemático? Tá? Se nós sairmos aqui desta aula com essa ideia de letramento matemático bem bacana na nossa mente, você pode ficar tranquilo e feliz que a aula foi produtiva para você. Tá bom? Então vamos lá. Para o que leu, para o que não leu, eu quero saber, na sua opinião, o que é o letramento matemático. Com as suas palavras, não com as palavras que estão no texto aí. Podem abrir o áudio e falar. Eu acho que é tipo a introdução às fórmulas matemáticas, acho que tipo isso, né? Não? Uma introdução. É você conhecer, né, o mínimo possível, né, da matemática, para você se virar no dia a dia, né, que você precisa dela em todo lugar que você vai. Eu acredito assim, como o texto estava falando aí, eu acho que quando se entende o sentido real do que é matemática, né? Qual a necessidade de se conhecer ela e os seus pormenores, né? Certo que a gente tem que aprender gradativamente, desde o começo, né? E aí, nós como futuros professores, alguns que já são professor, eu acho que deve se aprofundar nesse letramento aí. Igual você está explicando aí. Conhecer os eixos, conhecer as formas que elas são fragmentadas, como elas são apresentadas. Eu acho que é por esse lado. Ok, muito bem, obrigado. Mais alguém? Vamos lá? Professor, Sim? assim como qualquer outra disciplina, né, como português, qualquer outra, eu acho que é compreender para que serve e qual a finalidade. Certo. Ok, obrigado pela contribuição. Vamos lá. Gostaria de ouvir mais, por quê? Porque aí a gente vai juntando as ideias e vamos pensar, a gente vai verificando quem andou no caminho certo, quem não andou, porque no final das contas, o que vai interessar é se você entendeu ou não. Por exemplo, para a pessoa que pesquisou, que desenvolveu, já está compreendido. No caso, para mim, já está compreendido também. Eu queria saber agora se para você essa ideia do letramento matemático vai ficar claro, tá? Então, se você quiser entender um pouco a ideia do que seja o letramento matemático, pode comparar um pouco com o letramento em linguagens também, caso isso possa facilitar para você. Então, se você acha assim, que uma pessoa está entendida das letras, ele entende a linguagem, ele consegue se comunicar bem, ele consegue, vamos falar assim, se expressar, consegue escrever, consegue entender o que alguém escreveu, nós dizemos que essa pessoa está perfeitamente alfabetizada na linguagem corrente onde ele vive. Com relação à matemática, pessoal, o letramento matemático é semelhante, só que com a seguinte, com um fatorzinho bem interessante. Por quê? Porque pode ser que a gente confunda a ideia de letramento, o conceito de letramento com o início. Agora há pouco a colega falou assim, que o letramento matemático pode ser a introdução, né? Vamos falar assim, da matemática.
Só que ele vai um pouquinho além. Então, quando eu digo assim que alguém é letrado matematicamente, quer dizer que essa pessoa teve muito mais do que uma introdução na matemática. Quer dizer que ela tem capacidade de pensar, de raciocinar, de argumentar, de calcular de modo adequado, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a ideia de letramento matemático é o centro, vamos falar assim, desta nossa aula de hoje. Por quê? Porque é o objetivo do nosso trabalho como professor, é deixar alguém letrado na área que nós estamos trabalhando, na área que nós estamos ensinando. Se alguém chegar para você assim e falar assim, rapaz, mas você é letrado nisso daqui, o que ele está querendo dizer de você? É uma coisa ruim ou boa? Boa, muito Boa. boa, né? Isso. Boa, significa que eu tenho domínio daquela coisa. Exatamente. Gostei dessa Assim, palavra. aqui você é muito entendido do assunto. Exato. Exatamente. Então, quando nós falamos de letramento matemático, nós queremos falar o seguinte, eu quero deixar aqueles nossos alunos, como que você falou aí, ô Francisco, mas a Charlene? Qual foi a palavra que vocês utilizaram aí de impacto? Domínio, né? Domínio, Charlene falou né? domínio. Entende do assunto, né? Entende muito do assunto. Então, é isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui na Base Nacional Comum Curricular qual é o dever, qual é o compromisso do ensino fundamental com as crianças e com os jovens. Diz assim. E professor? Sim, por Pois favor. então nós estamos no beabá, né, ainda da matemática. Para identificar isso mais rápido, nós ainda não estamos no letramento, não. Ok, está no processo, né? Está no processo. Então, quando você se sente habilitado para resolver problemas, para compreender uma leitura de um texto matemático, para poder discorrer matematicamente, aí você está letrado matematicamente, tá bom? Então, olha então o quanto é importante, o quanto é sério essa responsabilidade do ensino fundamental, tá? Então, só usando aqui as palavras do documento, diz assim, que o letramento matemático é definido como o quê? Olha aí, eu vou destacar aqui para você ver, ó, no texto. Definido como as competências, tá? Competências são aquelas que são vamos falar assim, são concebidas a partir de habilidades que a gente tem, tá bom? Ou seja, você é competente se você tem habilidade para fazer algumas coisas. Vamos tomar aqui alguns exemplos. Deixa eu perguntar aí, quem é que pilota bem aí? Quem que se acha competente para pilotar? Pode ser moto ou pode ser carro? Eu. Daira, você se acha competente para pilotar? Sim, só acho errado A Dara uma é coisa, muito que eu não tenho veloz. carteira. Eu, O Igor? Mamoso, piloto de Vai lá fuga, que tá lá, ó. garantido. Certo. Daira, eu tenho habilidades, mas não sou qualificada no caso, né? Sim, Carteira, você. tem habilidade, gosto de correr, que é uma beleza, mas não tem a carteira, que se a polícia parar, tchau. Certo. Então agora vamos pensar aqui o negócio, ó. Para você ser um motorista competente, olha o tanto que é interessante essa relação dessas duas palavras, que vamos falar assim, nos últimos 10 anos, essas duas palavras entraram bastante no âmbito educacional, tá bom? Competência e habilidade. No passado, a gente falava só em objetivo. Eu falava assim, qual é o objetivo que você quer ao ministrar essa aula, ao ensinar esse conteúdo? O próprio professor criava um objetivo. Às vezes, se nós pegássemos aqui 10 professores diferentes para ensinar a mesma coisa, e falasse assim, cria um objetivo pelo qual você deseja ensinar esse tema aqui para os seus alunos, e fosse pegar depois os 10 objetivos que eles criaram, talvez nenhum deles fosse igual ao outro. Isso dá-se uma grande variedade vamos falar assim, de pessoas letradas ou não matematicamente. Por quê? Porque cada um ia para um lado.
Agora não, agora o Brasil inteiro tem as mesmas competências, as mesmas habilidades a serem desenvolvidas. Os professores são diferentes, mas são guiados pelos mesmos padrões, tá bom? Então, vamos pensar assim. Se você é um piloto competente, é porque você tem algumas habilidades. Vamos listar 5 habilidades de um piloto competente, tá bom? Agora preste atenção, para vocês verem a diferença. A competência é o ato de pilotar bem. Só que para isso, ele precisa aprender algumas coisinhas que fazem parte desse processo todo. Então, vamos lá. Quem disse que é um bom piloto aí? Vamos achar 5 habilidades importantes para um piloto competente. Saber as regras de trânsito. Ok, obrigado, Daira. Não fala mais, Daira. Então, primeiro, saber as regras de trânsito. Próxima pessoa. Vamos lá, Igor Murad. Pilotão aí. Ser atenta, habilidosa, né? Ser atenta. Vamos lá. Ter habilitação. A Antônia Keller está queimando aí, quem não tem habilitação. Vamos, saber dirigir. Tem muitos que tiram a carteira e não sabem dirigir. Não. Vai aprender depois. Não, olha só. Veja. Tem que ter noção de trânsito, professor. Tem que ter noção do trânsito. Isso. Esse é sob direção. Eu estou dando para vocês aqui uma similaridade que, se vocês entenderem, a matemática vai ficar mais fácil para vocês. Olha só. Para mim ser um piloto competente, eu tenho que aprender a fazer algumas coisas com relação ao ato de pilotar. Não coisas externas, mas ao ato de pilotar, eu tenho que ter algumas habilidades. Tá? Então, por exemplo... Coordenação motora. Respeitar os limites também. Respeitar os limites, mas preste bem atenção. Pensa você dentro de um carro para você pilotar ele. O que você precisa saber fazer? Por exemplo, você precisa aprender a pisar no pedal de aceleração, embreagem ou freio no tempo certo. Isso é uma habilidade, não é? Ter noção de espaço, que é uma coisa que eu não tenho. Noção de espaço, muito bem. O que mais tem que saber fazer? Professor, saber quando deve acelerar, quando deve frenar. Isso. Deve saber regular os retrovisores, né? Para poder ter uma visão adequada. Deve saber olhar o nível da água, o nível do óleo. Deve aprender a dar seta para a direita, para a esquerda. Deve aprender a acender a luz de emergência, né? Pisca-alerta. Ou seja, você é um piloto... Pode falar. Tem um conhecimento sobre direção defensiva. Sim. Então, é isso daí, olha. Portanto, uma pessoa é competente se ela tem um conjunto de habilidades que a faz desenvolver bem aquela certa atividade de modo tranquilo. Tá? Então, tem pessoas que são competentes para cozinhar. Por quê? Porque sabe o total de água, sabe quanto de sal, sabe o tempo de cozimento, sabe bater no liquidificador os produtos, sabe escolher bem os produtos. Aí a pessoa fica competente para cozinhar. Tá? E as habilidades? As habilidades são essas pequenas coisas que nós sabemos, que nós temos que fazer para ser competente. Por exemplo, olha só, para que eu seja competente para cozinhar, eu tenho que ter a habilidade de ligar o fogão, por exemplo. Entende? Ah, tá. A mesma coisa da moto. Para mim andar de moto, eu tenho que ter habilidade em pilotar ela, né? Não, o ato de pilotar já é o processo final. Agora, vamos ver assim, para você pilotar a moto... No mínimo equilíbrio. Isso, para você pilotar a moto, no mínimo, qual habilidade você precisa ter? Ligar a moto é uma habilidade, ficar em cima dela, como o Francisco falou aí, o equilíbrio é uma habilidade. O que mais? Passar a marcha na moto é uma habilidade. Então, aquelas pequenas ações que você faz bem, produz um resultado final. Esse resultado final é o que nós chamamos de competência, e as pequenas partes do processo são as habilidades. Certo?
Deu para entender mais ou menos a ideia que eu estou querendo passar para vocês? Sim ou não? Mais ou menos. Para mim ainda tá meio negociado, mas já que abre a mente de novo. Então, Daira, vamos pensar o seguinte, para ver se facilita um pouco aqui para você. Quando é que você acha que o seu dentista é competente? Vai lá. A partir que ele tem a graduação dele, né? Você acha que todo mundo que tem graduação é competente? Não, e tá envolvido já na área, tá trabalhando na área. Então tá. Então vou perguntar o seguinte: você vai ao dentista, o que você espera que não aconteça lá com você enquanto você está com tratamento odontológico? Que ele cometa algum erro médico. Tá, então Que tá ele vendo? não arranque o dente que não é para arrancar. Então, olha aí para você ver assim, ó, o dentista vai ser competente, então a competência dele é o ato, vamos falar assim, o ato de tratar você é a competência dele. Mas ele só vai ser competente se ele tiver a habilidade de aplicar anestesia, se ele tiver a habilidade, por exemplo, de distrair você para você nem perceber que ele está enfiando a agulha na sua gengiva, se ele tiver a habilidade de descobrir a cárie no dente certo. Tá vendo? Então, cada ação que ele vai fazer para que o tratamento do seu dente seja perfeito é uma habilidade. A competência é o conjunto dessas habilidades que fazem com que a ação que ele tem que fazer fique bem feita, tá? Então, essa é a ideia de competência. Uma competência não existe sem habilidades. Entendeu? Sim, tá mais claro. Ok. Vamos voltar então aqui. Para que alguém seja, que o aluno seja competente e letrado matematicamente, então ele tem que ter isso daqui, ó. Ele tem que raciocinar, olha aí, ó, raciocinar bem, ele tem que representar bem matematicamente, ele tem que comunicar bem também, e ele tem que argumentar também de forma eficiente, tá bom? Então, são esses 4 pilares aqui que diz que uma pessoa é matematicamente letrada, ou seja, que ele conseguiu o letramento matemático. Se ele tiver a habilidade de raciocinar, e um problema aqui, ele consegue raciocinar para poder buscar soluções para aquele problema. Depois, ele tem aqui um problema, ele consegue representar esse problema em maneiras de cálculo, por exemplo, em representações algébricas, ou esquemas, ou desenhos, e ele consegue fazer isso para poder ajudar o pensamento a encontrar a solução. E se ele consegue depois ver um problema, buscar essa solução, ele consegue comunicar aos outros os processos que ele fez para solucionar o problema. Ele consegue escrever uma dissertação, ele consegue fazer um artigo, ele consegue comunicar aos outros aquilo que ele conseguiu desenvolver. E, finalmente, ele consegue argumentar, ou seja, defender o raciocínio que ele tem. Se alguém chega dizendo, por exemplo, que a fórmula de Bhaskara é o B ao quadrado mais 4AC, ele diz assim, não. A fórmula de Bhaskara é B ao quadrado menos 4AC, e eu vou lhe mostrar por quê. Entende? Ou seja, tem capacidade de argumentação para defender o quê? Defender aquilo que ele acha que está correto. Tá bom? Então, a matemática tem esses compromissos aqui de fazer com que o estudante apresente essas 4 características. Vamos agora relembrar quais são essas 4 características aí. Falem para vocês mesmos aí. Quais são elas? Vamos lá, são só 4. Me ajuda. Uma pessoa é letrada matematicamente se ela conseguir fazer essas 4 coisas. Primeira. Raciocinar. Muito bem. Representar. Olha comunicar. aí.
comunicar e argumentar. Argumentar, certo. 4 coisas que vocês precisam adquirir primeiro antes dos seus estudantes. Vocês estão se preparando para ser professores. E isso pede que vocês conheçam os conceitos matemáticos a tal ponto de serem letrados matematicamente. Dentro do âmbito do curso de vocês, é claro. Tá bom? Ninguém vai pedir que vocês sejam aqui especialistas em matemática. Não. Vocês estão no curso de pedagogia, que tem matemática como parte importante do trabalho de vocês. Então, pelo menos a matemática do ensino fundamental até o 5º ano, vocês deverão ser eficientes no ensino. Tá bom? Então, antes que o aluno saiba raciocinar, você deve saber raciocinar. Antes que o seu estudante saiba representar, você deve saber representar. Antes que ele consiga argumentar, você deve conseguir argumentar. Entenderam aí a ideia? Sim ou não? Sim. Eu não tenho esse raciocínio rápido, não. Já minha mãe e meu irmão, eles são donos disso, que quando eu vou comprar alguma coisa, aí eu falo para a vendedora, tira tanto, me dê 10% de desconto do valor X. Minha mãe já dá o resultado antes mesmo do vendedor dar o resultado com a calculadora. Olha aí. Beleza, Dara. Então, eu vou falar o seguinte para você. Eu tenho também um raciocínio muito lento. Eu não sou rápido de raciocínio. Meus irmãos são todos mais rápidos do que eu. E, por incrível que pareça, o único que estudou matemática fui eu. Então, fique tranquila, porque raciocínio rápido não é um requisito básico para se aprender matemática, tá bom? Uma boa notícia para você, então, aqui nessa noite, tá bom? Então, você não se preocupe. Você pode pensar devagar, mas pensando certo é o que importa, tá bom? O aprendizado matemático não é como no trânsito, que eu acabei de dar o exemplo agora há pouco. No trânsito, você tem que ter um raciocínio rápido para poder sair de um perigo, de um buraco ou de um acidente ali. É verdade que eu trabalho no trânsito todo dia, exige muito isso aí, porque na verdade é questão de segundo, né? Que separam uma decisão da outra. Exatamente. Aqui não, aqui no ensino, na matemática, tudo pode ter o seu tempo. A direção defensiva, né, professor? Exato, exatamente. Pois bem, então, uma vez que a gente entende essa ideia do que é ser letramento matemático, tá bom? Vamos ver o que isso produz nos estudantes, tá bom? Então, aqui diz assim, olha, o letramento matemático assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo, tá bom? E perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico e estimula a investigação, tá bom? E, por final, pode ser o quê? Olha aqui. Pode ser prazeroso, tá bom? Quando você começa a compreender bem a matemática, você vai tendo prazer em continuar os estudos, porque você fala assim, puxa, eu não pensava que era tão fácil isso daqui. Por quê? Porque, às vezes, o que faz a gente não entender é que alguém não se preocupou ou não conseguiu fazer com que o letramento matemático realmente acontecesse com a gente. Tá bom? Então, nós temos aqui que defender esse letramento matemático em todas as nossas crianças que passarem por nossas mãos. Tá bom? Alguém quer falar um pouquinho? Isso realmente é só falta de treino, né, professor? Se a gente resolvesse pelo menos 2, 3 exercícios matemáticos por dia, com certeza a gente não teria toda essa dificuldade. Exatamente, ficaria craque, né? Pois bem. Porque o cérebro acostuma o treino. Certo. Então vamos gastar aqui um minutinho agora comentando a respeito das competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Bom, para quem já leu, já sabe quais são elas são 8 competências, tá bom? Elas estão listadas bem aqui, de 1 até o número 8 aqui, ó. Essa é a ideia
do que se espera que uma pessoa letrada matematicamente consiga fazer no mundo, tá bom? Então, tem algumas dessas competências que são bem gerais, vamos falar assim, que são bem generalizadas, que precisa de muitas habilidades para se conseguir, tá bom? E outras que são mais voltadas para um determinado foco matemático. Por exemplo, a primeira diz assim, que um aluno é competente matematicamente no ensino fundamental se ele reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. Olha aí, ó. Bem interessante isso daqui, ó. Se o aluno reconhece a importância da matemática para realizar e resolver problemas do próprio ser humano em várias culturas diferentes, então ele é competente com relação à primeira competência aqui, ó. Ou seja, ele tem que entender que a matemática é uma ciência viva. O que significa ser uma ciência viva? É uma ciência que está atuando continuamente na vida do ser humano, tá bom? E ela contribui, olha só, para quê? Para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Tá? Essa primeira competência aí, observe que não tem que calcular, você não tem que se escabelar para conseguir ela, só tem que entender que a matemática é isso, é uma ciência boa, é uma ciência viva, é uma ciência que é importante para o ser humano. Pergunto eu a vocês, é difícil de um aluno compreender isso, sim ou não? Não. Tá vendo? Aqui, para essa competência não requer muito de conhecimento algébrico, ou geométrico, ou aritmético, tá bom? Só precisa saber da importância. Na competência número 2, diz assim, que o nosso estudante, quando sair do ensino fundamental, ele vai ser competente se ele conseguir desenvolver, olha só, o raciocínio lógico, o espírito de investigação, ó, a capacidade de produzir argumentos convincentes, tá vendo? Recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, tá? Então, veja só que é interessante. Ele vai ser competente se ele conseguir raciocinar com lógica, se ele tiver um espírito de investigação, e se ele tiver capacidade de produzir argumentos convincentes, que convença ele e também convença os outros. Tá? Isso usando aqueles conhecimentos matemáticos, que são as operações, são a álgebra, é tudo que tem a ver com matemática para isso. Tá? Então, essa é a segunda competência. A terceira ficou aqui junto com a segunda, tá bom? Depois eu vou corrigir no texto e colocar ela novamente. Mas a terceira está aqui, ó, que é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática. Nessa terceira competência, ele só precisa saber que aqueles 5 campos que nós falamos agora há pouco, eles estão intimamente ligados. Ou seja, que não dá para separar a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e probabilidade e dizer assim, não, isso aqui é só para esse campo aqui, a geometria não se mistura com a álgebra, a geometria não se mistura com a aritmética, não é assim. Tem problemas que exigem, talvez, de todas elas juntas. Tem problemas que exigem de 2, tem problemas que exigem uma só, tá bom? Mas a ideia é que elas estão intimamente ligadas, viu? Então, isso garante que a matemática vamos falar assim, uma coisa é entrelaçada na outra, não se separam. A gente colocou ela em caixinhas, por exemplo, a caixa da álgebra, da aritmética, da geometria, para ficar mais fácil de ensinar isso. Mas na vida prática, elas estão bem misturadas. Bom? Então, é isso daí. Rapidão aqui, para não ir muito além do horário de vocês, a quarta competência diz que o aluno é competente se ele consegue fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las, avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Essa quarta competência aqui, pessoal, ela diz
muito claramente que se trata do aluno conseguir dominar as ideias da estatística. Lembra? Olha só como tem aqui, vamos falar assim, elementos estatísticos, quantitativos, qualitativos, investigar, organizar, representar, tá vendo? Avaliar, tudo isso aí tem a ver com a parte da estatística. Então, essa quarta competência tem a ver muito com a parte da estatística. A quinta competência, que é uma das que eu gosto mais, diz assim, que o aluno é competente matematicamente, está letrado matematicamente, se ele consegue utilizar, olha só a palavra, utilizar, quer dizer que já é usar mesmo, não é só aprender, não, é usar. Usar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para quê? Para modelar e resolver problemas cotidianos. Essa quinta, para mim, ela é perfeita. Se sumisse todas as outras competências e deixasse essa número 5, ela seria, substituiria todas as outras. Então, se alguém consegue utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as tecnologias disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, então está perfeito. Ele está letrado matematicamente. Tá bom? Bom, eu vou dar um pulinho aqui para a última, porque eu já passei 2 minutos do nosso horário. A última diz assim, que alguém está letrado matematicamente se consegue interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente, tá bom? Poderemos reduzir essa competência a isso daí. E é o que a gente deseja desenvolver aqui com vocês. Se vocês conseguirem trabalhar de forma coletiva, tá bom? Com seus pares, em cima de um projeto, de uma proposta, isso significa que vocês também estão ficando competentes matematicamente, tá bom? Meus guerreiros, esse é só o começo da nossa discussão com relação a essa estrutura da matemática. Eu sei que nessa 1 hora não dá tempo da gente conversar muito, e às vezes vocês ficam um pouco, assim, meio acanhados de falar também. Mas espero que na próxima aula a gente consiga falar um pouco menos e vocês falarem um pouco mais. Mas deu para dar assim, um pouquinho de clareada no texto para vocês? Porque vocês vão ler, vão aprofundar nele e vão produzir uma dissertação, tá bom? Eu quero que vocês façam uma dissertação de qualidade, para a gente poder depois estar expondo esse material, essa dissertação de vocês. Tá bom? Alguma pergunta? Vou dar a palavra para vocês por uns minutinhos antes que vocês saiam e vá para outra aula. Deixa eu colocar aqui a frequência, né? Porque senão a gente não tem frequência para a aula de hoje, olha só. Deixa eu achar aqui. Enquanto isso, enquanto eu colocar a frequência aqui, vocês quiserem abrir o áudio aí, pode me dizer o que vocês acharam da nossa aula, se entenderam bem. Alguém? Ô, povo calado. Mas nós estamos aqui. Estão com fome. Então, Professor, foi muito bom o conteúdo. Gostei bastante, muito esclarecedor. Eu não vejo que matemática foca somente nos números, né? É um leque de... Exatamente. Na verdade, é uma maneira bem nova, bem interessante de trabalhar matemática, desmistificando, né? Ela, porque muita gente pensa que ela se torna muito complicada porque foca muito só nos números, quando, na verdade, o raciocínio, o pensamento deve ser mais importante do que pensar só no número e na aritmética. Pessoal, me diga se estão conseguindo entrar no formulário aí de frequência. Sim, estamos. Eu estou, né? Beleza. Então, quem já fizer a sua frequência já pode sair da sala, porque logo tem mais uma aula para vocês, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que aos poucos...
Como é que é? Eu fui ser pelo grupo daquele dia que você mandou, aí eu entrei e botei minha presença. Como é que faz isso agora? Agora você clica aí nesse link que eu coloquei aqui no chat para vocês, ó. Só clicar aí e você vai ser direcionado pro, pro formulário de frequência, tá bom? Aí você coloca lá Beleza, o seu beleza. nome. Veja isso, dá certo, Daniel. Vou entrar aqui. Certo. Vou parar a gravação agora, viu, pessoal? Beleza.